quando é feita a preparação para um dado espírito reencarnar, isso implica algumas questões diretivas da condição que ele vai ter de participar daquilo que acontece e de, inclusive, pedir esta ou aquela experiência, ou se acontecerá, no seu caso, uma compulsoriedade onde ele precisará, consoante o que houvera sido traçado pelos maiores, participar da estada no corpo orgânico, mesmo sem ter tido uma voz naquilo que houvera sido preleado. E isso tem a ver com aspectos que serão trazidos à baila da necessidade que esse espírito trará e do que ele será aferido e entrará na roda de uma série de vivências. Nós, consoante os que estamos aqui nesse orbe de prova e de expiação, muitos puderam escolher as experiências em questão de um mapa prévio de vilegiatura e ter alguma interferência de veto ou pedido para dada situação com qual nos encontraríamos aqui. E quando consideramos as oportunidades e as ensanchas que o serviço numa vilegiatura orgânica nos oferece, os dissabores, aquilo que nos contrafaz, são efetivamente as melhores, visto que vão nos emular nesse estímulo bendito à subida. E é aquilo que vai nos desafiar mesmo. Inclusive, o benfeitor, ele deixa que nós vivamos situações de teste, ao qual, inclusive, ele prelia e conduz para que aconteça, para tirar de nós essa subida de degrau. Porque se eu fico na minha zona de conforto e no meu status quo, eu não burilo e não dou um passo adiante. Mas quando o benfeitor, ele me avalia e me prova em determinada condição, conjuntura, isso vai me fazendo fermentar metais de força, de humildade, perdão. E aquilo que parecia difícil ou até inalcançável para mim na esfera interior vai facilitando. Aquilo que tinha um teor de logicidade se torna razoável. E uma força, uma energia nova desabrocha e jorra do meu ser inestanque e vai me ajudar, me auxiliar a escalar, fazer a subida da montanha dessa redenção e remissão individual.
conforme em sintonia de amor, de Chico Xavier, via psicografia, pelo espírito Neio Lúcio. Em sendo assim, a própria vivência daquilo que refunde em mim me confere, em meio ao mar revolto, recursos outros que eu vou acionando e desenvolvendo a queima-roupa. Que se eu tivesse naquele mar calmo e costumeiro, não viria essa talhação e esse desenvolvimento de possibilidade nova que me agremia com novas ensanchas. Devido ao arsenal moral que passa para o meu domínio de vibração. Eu tive uma conversa com um senhor hoje que relatara que estivera preso atrás da grade por 2 vezes, em períodos que variaram, e ele dizia que o mais desafiador que houvera vivido não foi essa experiência per si de ficar num local tendo a sua liberdade cerceada, mas que o que ele considerava mais difícil de conseguir é controlar e domar o seu pensamento. E vai dizer de uma prospecto que acontece com essa onda eletromagnética, que é a nossa ideia e aquilo que pensamos, com uma velocidade acima a da luz, e que estará a nos pedir uma energia, um comando de doma para canalizar por onde isso andará. Nós não conseguimos parar de pensar. O máximo que é possível para nós é controlar o que pensamos, como pensamos, e fazer um uso nobre dessa possibilidade, esse atributo que nos fora dado quando adentramos o pensamento contínuo, consequentemente a razão, e em sendo assim, passamos a analisar nós mesmos, a ver o que fazemos, e com o acréscimo da responsabilidade e pela lei de causa e efeito da necessidade de fazer reparações diante das nossas falhas. Que tudo isso só pôde vir quando adentramos esse pensamento contínuo, que foi uma conquista evolutiva de evos e evos, mas que, quando falamos que foi algo dado, é a possibilidade que o Criador nos permeou de fazer essa jornada milenária, onde, para além, em bilenário, trinenário, e num tempo que gastamos, que foge
a nossa conta para conseguirmos, ao invés de ter essa apagamento do pensamento contínuo, acende instinto e vice-versa, numa intermitência, adentrarmos sem volta o pensamento contínuo constante, que foi esse atributo da razão. Em sendo assim, quando nós falamos que não bastará pensar, lembrar ou elaborar uma ideia e usar esses atributos, essas possibilidades, mas direcionar da forma correta, isso passa por comandos que eu vou aprendendo a funcionar. Por isso que, embora eu não possa voltar lá atrás para fazer um começo diferente, posso modificar-me agora para ter um fim diferente. Conforme Chico dizia. Por isso que essa mudança que me permite uma colheita ditosa, que tem a ver com uma conduta em que possa perceber que aproveitei aquele tempo em que estive aqui, isso passa por essas capacidades e esses metais, esses refundimentos que vão acontecer com a minha autoabordagem dessas ondas eletromagnéticas que o espírito realiza na emissão, que é o pensamento supracitado. E isso tem a ver com uma esperança vitoriosa, excelsa, que continua porfiando no bem e faz essa ascendência em termos de persistência. E isso vai inclusive passar pelo desenvolvimento da nossa disciplina, que é uma pedra colocada sobre essa disciplina mesmo, que ao agir nos assegura e consolida uma firmeza na construção, tijolo por tijolo. E para que eu consiga transmitir esse know-how, tem a ver com deixar que Jesus se revele pela minha mão, pela minha palavra, pela minha ação, e não obstaculizar essa vibração de Jesus através do meu passo e do meu andar, que, se puder me usar como instrumento, vai levar amparo à dor humana, que pulula pelo próprio estágio em que nós estamos e que mostra uma urgência no sentido de
Se eu não puder contribuir como gostaria para essa ação do Cristo, pelo menos não ser um óbice à obra dele. Porque no caminho vai acontecendo de irmos ficando curados e ser transmitido através daquilo que levamos a boa nova do Mestre. E é curioso essa questão da ação nobre que nós nos propomos, visto que existem empréstimos que nós recebemos e que pode parecer que nos pertence, mas que são valores e tesouros colocados momentaneamente sob a nossa possibilidade de movimentação, para que isso beneficie outrem. Em sendo assim, se considerarmos a possibilidade de deitar numa cama e dormir, porque tem aquele que não tem paz para fechar o olho. E poderá atravessar na calada da noite sob angústia e gemido pelo que o aguarda no dia seguinte. Isso implica a reverberação de uma noite mal dormida, numa desesperação, e o consequente impacto que isso tem sobre a vigília desse indivíduo e sobre o seu equilíbrio. E mostra que poder ter uma noite de sono é um empréstimo que eu recebo para usar essa energia renovada que recebi naquela noite para produzir algo que beneficiará o local onde eu estou, o ambiente em que eu me movimente. Isso vale para nossa lucidez, para o nosso equilíbrio supracitado, para a possibilidade que trazemos de ter um dinheiro para comprar um pão, porque são coisas que, por virar rotina, nós corremos o risco de achar que nos pertence e que foram colocados para nós, para o nosso bel, para o nosso usufruto, enquanto que são dádivas, empréstimos que esperam que nós multipliquemos esses talentos. Porque se eu guardo para mim e tenho meu interesse atendido na inércia do meu egoísmo e fico movimentando aquilo em torno de mim mesma, do meu umbigo, chegará um momento em que o sou daquilo ser tirado de mim vai acontecer. E se eu não tiver feito algo de positivo com isso, será me tirado até mesmo o que eu tinha. Hoje, uma moça, ela é casada e tem uns pais que ela cuida, entre os irmãos, até por uma dificuldade que parece acontecer, para que os outros ajudem no valor que é entregue para pagar contas desses genitores. Ela houvera pedido
a ajuda referente a um talão de conta de luz, porque o outro ela tinha feito um trabalho e houvera pago. E, inclusive, ela, há um tempo atrás, houvera pedido novamente, alegando essa dificuldade que acontece no ambiente em que ela se movimenta. E nós houvéramos tido uma orientação de usar o dinheiro para obras que possam atender o maior número de pessoas. E é delicado quando chega essa situação para nós, devido a essa sabedoria e discernimento, esse crivo que nós precisamos fazer para ajudar quem está pedindo, mas sem desviar daquilo que Jesus me orienta que precisa ser feito. Visto que um dinheiro que eu tenho na minha conta não me pertence, ele é emprestado. Ele é do outro mesmo. O organismo em que eu, nesse momento, gozo de uma relativa saúde, condição de trabalhar, de fazer algo, de produtivo, e a capacidade que eu tenho de analisar a minha conduta e de fazer algo que vai ser uma frutificação daquilo que detenho temporariamente, são dádivas e empréstimos que acontecem. E por isso nós podemos ter essa confusão de achar que aquilo que está comigo me pertence e que é para atender o que eu gostaria de fazer com aquilo, pelo fato de ser eu mesma que estou movimentando aqueles empréstimos. Mas é um cuidado que precisamos retificar, visto que não me pertence, mesmo estando comigo por um tempo. E se eu não souber usar corretamente essas dádivas, alguém ficará em necessidade do básico, porque um excesso está comigo, de alguma forma. Por isso, um dos desafios que eu acho mais prementes é desenvolvermos o discernimento, a sabedoria, para analisar aquilo que acontece conosco em torno de nós e pedir essa fidelidade àquilo que Jesus deseja que façamos. Porque também não vai adiantar eu fechar o olho e sair fazendo sem um critério intuitivo, de crivo, de oração para pedir esclarecimento para Jesus, aquilo que eu acho que vai ser benefício para o coletivo. Porque aí eu vou acabar, ao invés de ajudar, atrapalhando. Inclusive tem uma passagem em que Emmanuel comenta em Caminho, Verdade e Vida acerca desse cuidado que nós precisamos ter para não atirar a pérola ao porco, visto que se eu não atendo ao programa que os bons espíritos me pedem, eu vou entrar num labirinto sem volta e, ao invés de fazer essa frutificação e produzir frutos 5 por 1, 50 por 1, 100 por 1, eu vou acabar paralisada
e sem um rendimento que precisava. E por esse motivo, essa é tema delicado e que pede esse tipo de fermentação. Que vai passar por pedir essa visão daquilo que nos compete e esse acatamento que vai dando segurança à medida que o tempo passa e a confiança de que aquele é o caminho. Porque é algo que nós vamos precisar ir cavando. Com uma persistência mesmo. E, em sendo assim, conforme vai dizer no supracitado livro, capítulo 128, Dádivas Espirituais, para lidar com atos da vida cotidiana, tete-tete, vulgar, eu preciso de prudência, cautela, vigilância. Muito mais eu precisarei para lidar com a esfera espiritual que manobra valores imorredouros, inabordáveis. E Jesus houvera exemplificado à custa da sua conduta mesmo, quando transfigurara ao olhar de João, Pedro e Tiago, junto de gloriosos emissários do plano excelso, e recomendou: não conteis a ninguém essa visão, e aquilo que houvera sido mostrado aqui para vocês, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, que seria a aparição do Cristo ressurreto. Daí que Jesus ele não houvera pedido uma mentira, mas também deixara uma coleção de guardar a verdade para a ocasião oportuna em que ela deveria vir a fluxo. Em sendo assim, cada situação e recorte reclama uma cota determinada de conhecimento. Jesus houvera pedido esse silêncio de não espalhar o que acontecera ali no Tabor, naquele Alpe, porque a narrativa prematura de pipocar aquela visão sublime poderia levar a um despertamento de sarcasmo e incompreensão em conversação ociosa e vulgar. Todos estamos marchando para Deus, assim, não há dúvida de que esse é o único caminho, a eterização, a desmaterialização, conseguir seguir o testemunho de Jesus,
Somente que os caminhos não são os mesmos para todos e não há um manual. Cada qual precisará talhar seu próprio acerto e fazer a sua própria trilha, à custa do heroísmo, renúncia, vontade infatigável no bem. Em sendo assim, aquela experiência espiritual preciosa que eu guardo, que vivi, inclusive vi intuição, inspiração. Não há dúvida de que a usaremos todos os dias do nosso cotidiano. Somente que terá que ser na dose apropriada, adequada, a fim de que possamos auxiliar cada qual que se acerque de nós, na posição particularizada em que esteja. Mas, caso barateie o que a esfera mais alta me deu, transferiu para mim, e dou essa dádiva, este tesouro espiritual, para a criminosa incompreensão, vou acabar perdendo a hora. O dia que Jesus nos falara, que precisa aproveitar para as boas obras. Porque aquilo que eu conquistar do céu é uma realização, um prélio intransferível. Mesmo que eu me preocupe muito com alguém, me dispusesse a passar a expiação que ela precisa no lugar dela, não poderia. Porque a subida, ela é pessoal e intransferível. Eu posso emular o outro a fazer o caminho, dar um testemunho que o ajuda nisso, falar, vibrar resiliência, abnegação, querer, perdão, mas eu não poderei viver isso para o outro. E em sendo assim, aquilo que eu venha a chegar por esse esforço, onde a cada um segundo suas obras, será porta adentro num manancial intransferível. Em sendo assim, aquilo que esteja detentora de um dado conhecimento, daquela possibilidade, eu preciso passar isso pelo crivo da intuição, do discernimento, que também são metais que nós vamos fermentando, fundindo, refundindo, na pauta da prática mesmo, de estar em consonância alinhada com aquilo que a espiritualidade maior me pede. E, nesse sentido, será necessário ter essa abertura para aquilo que Jesus está pedindo de mim e uma simplicidade de em indo por aquela proposta, não titubear. Na medida que eu vou conseguindo fazer essa subida, naturalmente que eu serei tentada, porque cada qual será engodado e atraído pela própria concupiscência, consoante Tiago 1,14. E
Em sendo assim, se nós considerarmos, consoante o capítulo subsequente, Origem das Tentações, 129, um estadista humano que queresse assumir a responsabilidade por desrespeitosos atos de quantos inquinam a lei que ele houvera estatuído. Isso seria indevido. A tentação per si, ela vai exteriorizar e trazer a fluxo a concupiscência, que é esse fundo, esse lodo viciado e perverso da nossa condição sombria, bárbara e primitivista. Quando eu sou tentada, na verdade eu estou ouvindo a própria malícia, abrigando o alvito inferior de mim mesma, como o espírito sombrio que sou. Ainda que o mal ele venha de fora, ele somente persevera e concretiza se eu afinar com isso, na intimidade porta dentro de mim mesmo. Quando consideramos a questão de atração per si, como um imã, e a forma como isso tem uma cola comigo, e consequentemente o efeito de leva sobre mim, é um fundo de olho onde verifico e percebo a extensão da minha inferioridade, do meu caos, pela natureza e pela substância daquilo, seja uma situação, uma coisa que me atrai. Quando nós fazemos essa abordagem prática, honesta, conosco mesmo, que passa inclusive por um autoconhecimento profundo, em que eu estou disposta a olhar para mim e a enxergar os escaninhos das minhas situações, onde eu vou abrindo portinholas. A cada dia eu terei um queima-roupa com situação magnética própria, específica, e se essa análise da essência, da vibração de tudo que me atraiu no curso das horas foi imiscuído de situações delituosas, vai sendo possível ir eliminando mal por mal, que aí eu vou percebendo por aquilo que pode ter tido algum magnetismo sobre mim e vou conseguindo fortalecer esse atender ao bem que Jesus me pede. Inclusive, a questão da tentação, ela passa por uma situação que exatamente por ter a ver com esse breu, esse vale da minha inferioridade, vai ser alimentado por isso mesmo. E quando nós consideramos esse prospecto e realmente desejamos procurar o melhor e deixar o nosso melhor a cada passo, vamos fortalecendo a paciência, que vai me dar condição de
ir palmo a palmo fazendo aquela edificação, visto que sem essa paciência, o mais alto projeto, sonho, ele vai resultar numa frustração e no desmoronamento. Aquele que deseja que uma laranja aconteça no seu quintal, ele vai ter essa mansuetude, essa paciência prestada de preparar sua gleba, fazendo o limpamento daquele local adequado, a fertilização. Em seguida, com essa paciência mesmo, ele vai fazer a insementação, cultivar, auxiliar, defender. E ele vai precisar aguardar um tempo, de acordo com o plantio que aconteceu via semente, para a colheita, no instante maduro. O tempo ele só vai respeitar a edificação que ele tem ajudado a fazer. Daí que, quando nós estamos procurando a nossa melhor versão, precisamos acolher essa paciência de trabalhar, de suar, para que esse melhor mesmo nos encontre, nos alcance e nos ilumine. Em sendo assim, no caminho que for, sem uma paciência perfeita e libada, não haverá possibilidade a ensancha de perfeição e, consequentemente, de colher aquilo que será produzido ali. E, em sendo assim, vai ter a ver, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, tópico 7, com vencermos, seja a mentira, a incredulidade, o erro, a impiedade, extirpar isso de nós. Porque são monstros que sugam e nos deixam numa anemia severa o nosso mais puro sangue, que é esse enfraquecimento moral, e que vão abrir chagas mortais. Em sendo assim, ao recebermos o chamado de Jesus, possamos, no amor e na oração, na vigilância, avançar na docilidade ao seu querer para a nossa vida.